Atos 16. Aleluia. Glória seja dado ao nome do Senhor. Nós vamos começar lendo o texto a partir do versículo de número 11. Atos 16, versículo 11. Glória a Deus. Oh, Orlando, Deus está trabalhando. Diga, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Foi pauta de oração hoje de manhã. Aleluia. Atos 16. Pulada, cambalhota. Aleluia! Atos 16, versículo 11. Vamos começar essa leitura todos nós. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir você declarando isso, em nome de Jesus. Patrícia, Érica, Fabinho, quero ouvir de você, quero ouvir daqui. Vamos, 1, 2, 3. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo. Alô? Retroceda o 11, vamos para o 11. Tendo, pois, navegado de Troades, seguimos em direitura a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis, 12. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém. Até aqui, queridos. Fica comigo assim: Senhor Deus, que esta palavra tenha um impacto poderoso na minha vida, um impacto transformador para a glória do teu nome. Amém e amém. Tome o seu lugar. Eu gosto de ler a palavra. E eu gosto de atentar para as sutilezas que estão nos meandros da palavra. Então, se eu perguntasse aqui, e provocasse você enxergou algumas sutilezas no meandro da narrativa? Algumas coisas interessantes, que meu Deus, vamos chamar de quê? De coincidência? Vamos chamar de Jesuscidência? Vamos chamar isso de quê? Umas coisas que aconteceram de forma sutil, mas que acontecem na narrativa do texto. E é sobre isso que quero nesta noite compartilhar. E quero começar perguntando: eu tenho percebido isso? Você tem percebido esses detalhes sutis, sutilíssimos, que acontecem, e será que isso vai passar batido? Será que isso vai provocar um impacto transformador em mim ou não?
comece a pensar sobre isso. Eu vou refazer a leitura e de maneira proposital. Eu vou desejar pelo Espírito que você perceba isso. Capítulo 16 é uma narrativa da segunda viagem missionária de Paulo. Olha como é que esse texto começa. É um historiador narrando, mas perceba só isso. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Paulo está navegando. Paulo está costeando aquela costa ali do Mediterrâneo. Ele está navegando. Então, essa é uma linguagem marítima, ele está navegando. Versículo 12. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Vamos? E no sábado saímos da cidade para junto do rio. No dia de sábado, esse missionário que está viajando, ele decide ter um tempo com Deus. Ele decide ter um tempo de comunhão com Deus. E ele, diz o texto, que ele saiu da cidade. Então esse texto está muito claro, que o rio, este rio aí, esse braço de água, ele está fora da cidade. Então quando Paulo sai da cidade em direção a um rio que está fora, ele está querendo, ele está buscando, almejando um local mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, sem o movimento de uma cidade. Você já foi em cidade do interior? Dia de sábado é o dia da feirinha. É o dia que os sitiantes trazem os seus animais, o produto da sua plantação para vender. Aí faz aquela feirinha lá, aonde se vende legumes, aonde se vende ovos e tantas coisas de alimento. Saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Esse texto está claro, que no coração de Paulo, ele estava buscando um lugar tranquilo para fazer o quê? Para orar. Ele está pensando em oração. Então, onde tem um local bom para a gente orar? Um local tranquilo, que não tenha nenhum barulho, nenhuma distração, lá perto do rio. Então, vamos para lá. E o texto diz, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. O que as mulheres faziam no rio? As mulheres lavavam roupa. As mulheres, elas iam até os rios para lavar suas roupas, lavar os apetrechos de casa. O texto diz que quando ele começa aquele momento de oração naquele local, versículo 14, vamos. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Uma mulher bem-sucedida, uma empresária. Púrpura é algo valioso. Essa mulher é uma mulher de posses. E ela está ali, naquele dia, naquele sábado, naquele momento, ela está naquele rio. E ela é visitada, ela é surpreendida por um missionário que está de passagem, que chegou ali e que está orando. E Paulo começa naquele momento de oração e também, como ele vê que tem um auditório, ele começa a compartilhar as verdades do Senhor. Ele vai ministrando, ele vai pregando. E diz o texto assim, que aquela mulher vendedora, ela era temente a Deus. Ela tinha temor de Deus no coração dela. E o texto diz que ela escutava o que Paulo estava falando, pregando. E diz o texto aqui, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Quando ela está naquele rio, ouvindo aquele missionário que ali está, falando, orando e ministrando, Deus tocou naquela mulher e abriu ainda mais o coração dela, que já era um coração temente.
E quando o coração dela se abriu para ouvir aquelas palavras, versículo 15. Não, versículo 14. 14. Certa mulher lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. 15 agora. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ora, esse sábado de oração, de repente, ele termina com batismo em águas. Paulo não foi naquele sábado para batizar pessoas. Não tinha um agendamento de batismo em águas. Ora, você sabe que para batizar águas nós temos que ter uma roupa de muda. Então significa que ela que estava naquele dia, naquele rio ali, naquele sábado, quando ela foi batizada, ela, se estava seca, ficou molhada e voltou para casa molhada. Ela não tinha uma roupa de muda, não, aquilo não estava no programa, aquilo aconteceu. Aquilo aconteceu. Aquilo aconteceu fora do agendamento dela, mas num agendamento eterno, divino. Meu Deus, saiu para uma coisa e Deus entra no meio e aquela coisa vira uma bênção. Vira uma bênção. Nesta noite eu quero compartilhar sobre isso. O tema que eu pensei para essa mensagem foi: de repente, a vida vira de ponta cabeça. Já ouviu essa expressão? De repente, a vida vira de ponta cabeça. É possível enxergar Deus. É possível enxergar Deus em momentos que, de repente, do nada, a vida vira de ponta cabeça. Paulo não mora naquela cidade, nem ela é de Tiatira. Paulo está passando numa viagem, chegou ali, sábado, vamos orar, vamos buscar Deus. E lá está. O texto diz, olha o que começa esse texto. E dali a Filipos, cidade da Mesopotâmia, permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Paulo está numa viagem missionária. Paulo não conhece Lídia, nunca ouviu falar nessa senhora. Paulo não compra púrpura, ele não é cliente dela. Ele vai orar e lá está Lídia, e ele orando e falando, e ele percebe que tem gente ali, ele começa a anunciar as coisas de Deus, e ela abre o coração, e Deus trabalha, escancara mais, e ela diz assim: eu quero ser batizada, eu quero ser batizada, eu quero passar pelas águas. Ele, uau, então vai ser agora, e ele batiza ela, e quando batiza ela em águas, ela diz isso aqui, ela surpreende: olha, se julgais que eu sou fiel, eu e minha casa, vocês vão para a minha casa. Versículo 16, coloca o 16. E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Olha como é que as coisas começam a acontecer. Paulo gostou daquele lugar de oração, e deve ter dito para o seu companheiro, claro que disse: o lugar aqui é bom. Esse lugar aqui é fértil, vamos voltar a orar aqui. E quando ele começa a novamente tomar aquela direção, entra em cena uma outra pessoa. Uma jovem que tem um espírito diabólico. E essa jovem que tem um espírito diabólico, aí vai dizer Lucas, que é o narrador de Atos, diz assim: ela dava grandes lucros para os seus senhores. Era uma moça oprimida, era uma marionete. Ela era manipulada por um grupo de homens maus, malignos, que dominavam aquela menina. Ela era alguém que era controlada pelo diabo, e ela era possuída por homens que oferiam lucro dela. Paulo não tem nenhuma relação nem com os donos daquela moça e nem com aquela moça. O problema é que o diabo entrou, já estava naquela vida, começa a criar uma atmosfera para, quem sabe, ativar em Paulo um sentimento de orgulho, de vaidade ou alguma coisa parecida.
Versículo 17. Olha o que vai acontecer. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso pode ter acontecido a partir da notícia que corre de Lídia, a vendedora, empresária, que agora virou crente, se batizou. O diabo então começa a inflar aquela coisa direto, para quem sabe tirar Paulo do centro do temor de Deus e tornar ele orgulhoso, envaidecido. Versículo 18. E isto se repetia por muitos dias. Essa moça passou a ser a perturbação para ele. Aonde ele ia, lá vem ela atrás. E dizendo, eles anunciam o reino, eles anunciam. Para onde ele ia? E Paulo começou a ficar muito exposto naquela cidade. Aquilo foi cansando. E diz o texto aqui, que em dado momento, Paulo, indignado, cheio, voltando-se ao Espírito, disse: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, o quê? Saiu. A garota ficou liberta. Eu comecei falando quando a vida de repente vira de ponta cabeça. De repente, uma empresária vai no Rio, encontra um missionário que está pregando, Deus trabalha, o coração dela abre, ela recebe a Cristo, passa pelas águas e vira crente. A vida de Lídia virou de ponta cabeça. Ela era empresária, bem-sucedida, agora ela continua sendo empresária, mas uma serva de Deus. O diabo, ele está manipulando ali. Ele tem uma garota que o diabo possuiu, e essa garota, ela é escravizada de homens. E dá muito dinheiro. Ela adivinha e dá muito dinheiro. É como essas pessoas que colocam aí, traga o seu bem-amado, ou isso, aquilo, outro, e as pessoas estão dando lá, a bruxa, o feiticeiro, e não sei mais o que. Essa garota é isso aí. Ela é uma adivinhadora. E às vezes acontece mesmo. Tem até prefeitura que paga para adivinhadores dizer se vai chover ou se não vai chover. Ela está dando lucro. Mas essa garota que está ganhando dinheiro lá, adivinhando para os outros, o diabo, ele não pensou bem. Ele começa a se meter com o homem de Deus. E começa a tentar inflar o orgulho dele, o ego dele. Mas ele não cede aquilo. Ele diz, Satanás, fora! A garota é liberta. E a garota não adivinha mais nada. A vida dela virou de ponta cabeça. Ela agora não adivinha mais nada. Mas a vida também virou de ponta cabeça para os donos da garota. Porque todo dia entrava dinheiro. E parou de entrar. A garota não adivinhava mais nada. Então, a vida daqueles homens que ganhavam dinheiro, parou de entrar dinheiro. Também virou de ponta cabeça. Então, eles se levantam contra Paulo, denunciam Paulo e conseguem que Paulo seja preso. E Paulo vai agora preso, é encarcerado. E diz o texto que os homens daquela cidade, os magistrados, os pretores, capítulo 16 e agora versículo de número 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Olha esse versículo. O carcereiro, coitadinho, é um funcionário público. Ele está lá na cadeia pública, é um homem prestimoso, é um homem zeloso, é um homem correto, é um homem de família. Ele está lá no cantinho dele lá. Talvez na escala dele. Um dia trabalhando, folga o outro, um dia trabalha, folga o outro. E de repente chegam os magistrados com 2 presos, que são novos, que não moram na cidade, que ele não conhece e que não sabe de nada. Estes homens perturbaram a cidade. E eles têm que ser presos, e preso com muita segurança. Olha agora o 24, o que vai dizer. O capítulo 24 vai dizer o caráter desse carcereiro. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Esse carcereiro é um cara zeloso, é um cara correto. Ele cumpre aquilo que determinam para ele e cumpre com excelência. Guarda esse homem com segurança. Então eu sei como é que é. Cárcere interior. Além disso, eu vou prender os pés no tronco. No tronco. O
que acontece quando a vida vira de ponta cabeça? O que acontece? Para Lídia, um sábado, que era um sábado qualquer, o Senhor entra, ela recebe a Cristo e pede batismo e se batiza na hora. E diz, minha casa está aberta também para salvação. Agora está aberta para salvação. Uma moça que é possuída pelo diabo há muitos anos. De repente, essa moça, usada pelo diabo, vai atrás de Paulo. Paulo declara uma palavra de libertação, o demônio sai e a moça fica liberta. Os donos da moça se revoltam, porque aquela moça agora não adivinha mais. Acusam Paulo. Paulo vai ser preso. A vida virou para eles de ponta cabeça. Mas como eles reagiram àquela virada da vida? Como eles reagiram? Agora tem um carcereiro. Está na sua cadeiazinha, tranquilo. Não tem histórico de fuga. Não tem histórico de nada de anormal. E de repente chegam os magistrados. Tem 2 presos aqui. Cárcere bem sério, guarda com segurança. E ele vai para o cárcere interior, amarra os pés no tronco. Aí o texto vai começar dizendo assim, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão, o que tem? Você é muito inteligente. Você acha que era normal, numa cadeia, naquela cidade, ter culto meia-noite? Se aquilo era normal, aquilo era uma rotina? Claro que não. Aquilo era algo inusitado. Aquilo talvez nunca tivera acontecido. Nunca. De repente, numa cadeia, com presos, já sentenciados há muito tempo, de repente, meia-noite, tem um culto acontecendo. Uau! O que esses presos podem fazer? Mandar os novatos calarem a boca, porque é hora de dormir. Eles podem mandar esse novato se calar, senão vão entrar num coro, vão apanhar lá dentro. Mas o texto diz que esses presos que estão ali, de repente são impactados com canções e orações que eles desconhecem. E diz o texto que os presos, os demais, escutam. A totalidade de presos está escutando. Ou seja, 2 presos novos conseguem parar uma cadeia e conseguem puxar toda a atenção. Eu estou construindo uma escada para você, hein? O que você faz quando, de repente, a vida vira de ponta cabeça? O que você faz? Você consegue enxergar Deus e consegue extrair bênção ou não? O que você faz quando de repente acontece uma coisa assim, meu Deus, que coisa engraçada. De repente, meia-noite, 2 presos cheios de ferimentos estão fazendo um culto. Isso nunca aconteceu aqui. Uau! Uau! O que você faz quando, de repente, dá uma guinada assim? O que você faz? Os outros presos escutavam. Agora, olha uma coisa interessante. Versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Todas as correntes se quebraram. 27. Eu posso ouvir tua voz? O quê? Para. Não, só a primeira sentença. O quê? Para. O carcereiro estava dormindo. Paulo e Silas estavam fazendo um culto. Os outros presos estavam ouvindo o culto. E o carcereiro estava o quê? Dormindo.
Um bom homem, um homem zeloso, um homem bacana, um homem correto. Um homem correto. Eu penso que quando ele trancafiou todo mundo, ele acorrentou Paulo e Silas, ele deve ter dito assim: hoje vai ser mais uma noite tranquila, igual todas as outras noites. Hoje vai ser uma noite tranquila. Hoje vai ser mais uma noite calma, igual todas as outras. Nunca tinha tido um terremoto ali. Nunca tinha tido um abalo sísmico. Nunca tinha tido nada naquela cadeia. Nada. Então dormir talvez era rotina. É aquele médico de plantão que sabe que não vai ter emergência. Então ele vai dormir mesmo, vai ficar tranquilo. Ele vai dormir. Mas se ele está num plantão pilhado, ele vai ter outro comportamento. Essa semana, num atendimento com o médico, eu vi uma cena interessante. Eu falei: que isso, cara? Toma um café. Pegou um cappuccino, estava do lado de uma cafeteria, e ele botou um cappuccino para ele e começou a me atender. E eu olhando para o cappuccino, olhando para ele, eu falei: doutor, eu estou calmo, eu estou tranquilo, eu estou sem pressa. Toma o seu café. Não, eu só tomo café frio. Eu falei: só toma café frio? É por causa dos plantões que eu me acostumei, que eu passei a vida toda, e era plantão pilhado. Então eu botava o café, mas quando eu botava o café, chegava um, chegava outro, chegava um. E eu acabava sendo consumido nos atendimentos. E acabei me habituando a tomar café frio. Eu vou pegar o café quente, eu estranho. Porque foram anos de emergência, pilhado, sem tempo para nada. Eu pegava o café, botava e vinha outro, e vinha outro, e vinha outro, e vinha outro. Aí eu acostumei a tomar o café frio. Já saí da emergência, já tenho anos de dedicação, mas continuo, só tomo café frio. Falei: uau, que legal. Que legal. O carcereiro despertou do sono. Quando Paulo começa a fazer o culto, ele deve ter estranhado. Hein? Talvez até foi lá olhar. Alô, tudo bem? Não, a gente está fazendo um culto. Somos cristãos, crentes. É coisa de crente. Eu não sei bem o que é isso não, mas está tudo preso, o pé está preso, tá bom. Ele foi dormir. E o texto diz que de repente, um terremoto, tudo caído. E o texto diz assim: o carcereiro despertou do sono e vendo, a primeira coisa que ele vê, quando ele desperta, portas abertas, ele puxa da espada e ele toma uma decisão: cometer suicídio. Eu vou me matar agora, porque ele está supondo que os presos fugiram. O que levaria esse homem a cometer suicídio? Ele é tão correto que ele está possuído com um sentimento de culpa. Ele está sendo assim: o problema todo foi que eu estava dormindo. Se eu não tivesse dormindo, isso talvez não tivesse acontecido. Então o culpado sou eu vou me matar. Eu vou me matar. A vida desse homem virou de ponta cabeça de repente. Num instante esse homem, ele é um zeloso, e no instante seguinte, ele é um suicida em potencial. Eu vou me matar hoje, porque todo mundo fugiu. Hoje eu tiro a minha vida. Quando ele prepara para tirar a própria vida, versículo 28, mas Paulo, aquele preso que lhe apanhou, que está no cárcere interior, que estava cantando e orando, ele dá um brado em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos, ninguém fugiu, tu não se mate, ouça a minha voz. Versículo 29, então o carcereiro, pedindo uma luz, entrou precipitadamente, e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. 30, depois trazendo-os para fora, disse: eu queria ouvir a tua voz, vamos. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O que eu faço quando a vida vira de ponta cabeça de repente? O que eu enxergo? Eu enxergo Deus? Eu enxergo um braço de Deus ali naquele negócio ou não? O mundo inteiro, o mundo militar, meu pai foi de marinha, eu estou sofrendo nisso porque eu já visitei um submarino. Você está lendo a narrativa desse submarino argentino? Você sabe qual era a tripulação dele? 45 homens. Eu disse 45 homens. 45 militares argentinos era a tripulação do submarino.
submarino recebe a ordem de zarpar. E quando recebe a ordem de zarpar, um militar recebe uma ligação. E a ligação é a seguinte: filho, mamãe está mal, muito mal. Mamãe está mal. E ele passa para o superior e diz: mamãe está mal, correndo risco de vida. E o superior, de forma excepcional, dá para ele uma dispensa. Você está dispensado para atender a emergência da mãe. Ele desembarca do submarino. O submarino zarpa e some nas profundezas do mar. Tem 44 militares no fundo do oceano, sem nenhum contato com o mundo exterior. E tem um militar, colega dos 44, que de forma inexplicável está em terra. E ele era para estar lá. O que você faz quando a vida, de repente, vira de ponta cabeça? Como é que você reage? Como é que você reage? De repente, pastor, de repente desabou meu mundo. De repente, você enxergou Deus nisso? Ou você não entendeu nada? Recapitulando, Lídia, empresária, vendedora, bem-sucedida, mulher nobre, vai num rio sábado e do nada encontra um missionário. O nome do pregador é Paulo. Paulo, orando, cantando, palavras boas desse homem, palavras doces. E ela vai se aproximando, atenta, o temente, o coração abre, Deus olha, e entra. E ela, eu quero ser batizada. Eu quero ser batizada. Eu quero passar pelas águas. E Paulo batiza ela. E ela diz, eu quero vocês na minha casa. Eu quero vocês na minha casa, na minha casa. A vida virou de ponta cabeça para ela. E ela não desperdiçou. A moça, vítima de Satanás, talvez desde criança, que tem um espírito de adivinhação, adivinhava para todo mundo, e todo mundo ganhava dinheiro, os homens dela. Aí ela começa a falar de Paulo. Esse homem anuncia o caminho de Deus. Esse homem. E ele não se infla com aquilo. Aquele vai enchendo e diz, Satanás, sai dessa vida. E a garota é liberta. Os donos da garota, quando vê que parou de entrar dinheiro, quando a vida para eles virou de ponta cabeça, eles decidem mandar prender Paulo e até matar Paulo. Como você está reagindo quando coisas, de repente, acontecem contigo? Tu está tentando dizer, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu creio que tu és soberano, tem o controle de tudo e tu estás nesse negócio. Eu não estou entendendo nada, mas eu creio que tu é Deus e tu não perdeu o controle. Eu creio que tu é Deus. Eu creio que tu é Deus. Irmãos, Deus trouxe você hoje aqui para dizer para você que se alguma coisa do nada, eu quero dizer que você, em nome de Jesus, você vai dizer, Deus, eu vou enxergar uma atuação aqui e eu vou enxergar algo mais lindo, mais glorioso. Amém ou não amém? Aquele carcereiro zeloso, prenda ele num cárcere bem preso. Ok, cárcere interior, pé no tronco, amarrado, trancafiado, acorrentado. E quando começa o culto, ele não entende muito bem, ele vai dormir. Os outros presos estão acordados, mas ele está dormindo. Essa semana nós tivemos a notícia aí na televisão de um preso aí que disse que bateram nele. Você lembra disso?
bateu um cara louro, tá? Deu uma paulada no joelho, no pé, né? Aí aparece os carcereiros 1h, talvez tivessem dormido também. Oi, o que foi? Não, entrou um cara aqui, me bateu, me deu uma paulada, não sei o quê. Mas tem um monitoramento. E no monitoramento, não aparece ninguém naquele corredor entrando. Aqui não tem esse monitoramento. Por isso ele falou assim, eu vou me matar. Eu vou me matar porque a falha foi minha. Irmãos, a vida virou de ponta cabeça para aquele homem. Mas ele continuou aberto para enxergar Deus. E quando Paulo dá um brado, não te faças isso! Ele consegue enxergar Deus e diz, senhores, o que eu faço para ser salvo agora? O que eu tenho que fazer? E ele e a casa toda dele foi salva. Deixa eu fazer umas perguntas para você hoje, pelo Espírito de Deus. Você está desempregado há muito tempo? E do nada você arranja um excelente emprego. Você enxerga Deus nisso? Você enxerga Deus nisso? Você está com um problema e do nada, você consegue um tratamento, uma cirurgia, consegue. Você enxerga Deus nisso? Você enxerga Deus nisso? Os donos daquela menina, que era usada pelo diabo, quando eles descobrem que tem um Deus maior que o Deus daquelas meninas, eles eram para dizer, ô missionário, não te conhecemos, mas você chegou aqui com uma coisa mais forte que o que nós tínhamos. E nós queremos conhecer um pouco desse teu Deus. Contei aqui uma vez um testemunho do meu querido amigo pastor Marco Antônio Peixoto, do táxi que ele pegou. Pegou um táxi no Flamengo para ir para casa. Botou a mão, o táxi parou, ele entrou. Quando ele entrou no táxi, no painel do táxi, ele falou que ele não sabia se era um painel ou era uma encruzilhada. Tinha o homem do cavalo, tinha a mulher sem cavalo, tinha tudo que é entidade. Tinha pipoca, tinha tudo que você pode pensar. Aí ele, na hora, ficou nervoso, falou assim, ih, meu Deus, é muita macumba, não vou ficar aqui não. Meu amigo, para do sinal que eu vou descer. Aí mandou o táxi parar, porque ele ia descer para pegar outro táxi. Aí Deus falou contigo, fala a minha palavra para ele. Aí ele olhou para o pescoço do homem, já viu aquelas correntes, que você vê que o cara é da pesada? Tinha corrente, tinha bola, tinha tudo. Ele já estava sentindo arrepio, já de medo. Deus falou assim, fala a minha palavra para ele. Aí ele falou, Deus, o que eu vou falar com esse homem? Ele é muito, muito envolvido. Ele está afundado os dois, até o pescoço nisso aí, Senhor. Deus, fala a minha palavra com ele. Ele disse, pastor, Deus me dá uma estratégia, me dá uma palavra. Aí Deus deu. Irmãos, chega a ser, parece piada. Ele olhou ali e bateu no homem assim nas costas dele. Ô meu amigo, estou chateado contigo. O homem falou, o que foi? Coisa de Deus. Você botou todo mundo e não botou o maior. Você botou todo mundo e não botou o maior. O homem meteu, quem é maior do que isso aqui, rapaz? Aí começou a falar, esse é fulano, não vou dizer o nome. Vou passar, esse é pipoca, esse é berinjela, esse é machixe e esse é giló. Deu o nome de cada entidade. Quem é maior? Ele falou assim, o meu é o maior. O meu é o maior. O meu é o maior de todos. Tudo isso aí é nada perto do meu. Não tem maior. O meu é maior. Ele cresceu. O meu é o maior. Quem é o teu? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Ah, você é crente? Não, crente não. Eu sou um servo de Deus, aquele que venceu tudo. O homem diminuiu a voz. O homem foi abaixando a voz. Ele começou a falar de Jesus, do poder, do sangue.
quando parou lá no bairro dele, o homem já estava desse tamanhozinho, ficou pequenininho. Eu posso orar pelo senhor? Pode. Antes de orar, deu aquele estado assim, o senhor quer aceitar Jesus? Aí ele tipo assim, mas como é que isso aí? Não, tudo a gente vai tirar tudo isso aí, tudo vai sair daí. Quer ser Jesus? Ah, eu quero. Eu quero. Já ministrou Jesus para aquele homem. Irmãos, o que a gente faz quando a vida vira de repente de ponta cabeça? O que você faz? Corta os pulsos? O que você faz? Comete suicídio? Não! É possível enxergar Deus nesse negócio. O carcereiro quer se matar, ele quer morrer. Mas você pode enxergar Deus. Eu estou como profeta nesta casa mais uma vez. Quando a vida vira de ponta cabeça, eu vou enxergar Deus. Deus! Vai enxergar Deus. Ah, pastor, o médico falou que é isso, que é aquilo. Não importa! Não importa se a vida virou de ponta cabeça. Deus não perdeu o controle de nada. A mulher rica é próspera, é bacana, é famosa. Todo mundo quer comprar púrpura. E ela está lá. E que notícia é essa? Que palavra é essa? Isso é coisa boa. E aceita Jesus. Eu quero ser batizado agora. Irmãos, quando Deus começa a tocar no teu coração, por que você não decide pelo batismo? Não, eu só gosto dos crentes. Não, igreja não é para se gostar. Igreja é para se entregar de corpo e alma. É para se entregar. É porque, não, eu quero ser batizado, eu quero passar pelas águas. E olha, eu quero que você vá para a minha casa. A minha casa vai te recepcionar. E essa mulher recebeu o profeta de Deus naquela viagem. A garota que foi liberta, eu não vou nem julgar, porque talvez fosse uma menina com algum problema de mente. Mas ela foi liberta. Talvez com um problema de mente. E ela era vítima usada por alguém. Quem assistiu um filme chamado Mad Max, aquele do Globo da Morte, entra dois e sai um, lembra daquela cena? Que tem um cara grandalhão manipulado por um pequenininho. E o grandalhão tem um capacete. Você lembra daquela cena? Aquilo ali é um insight espiritual. O cara, ele era o demolidor, ele vencia todo mundo. E a Tina Turner sabia disso. Quem entra aqui, não sai, ele mata. Até que entrou o lutador diferente, que descobre que um apito aniquila ele. E quando ele apitou, aquele som mexia com ele. E ele caiu por terra. E quando tirou o capacete e ele olha, ele se decepciona. Você lembra da cena? Aquele homem grandalhão, brutamonte, era uma criança. Ele era uma pessoa especial. E todo mundo dizia, e ela dizia, mata, mata, mata. Eles não matou, ele me recusa a matar. Eu me recuso a matar. Ele era uma pessoa especial. Era frágil. Era frágil. Irmãos, quando de repente acontece uma coisa, eu tenho que dizer, Deus, tu tens algo para fazer. Tu tens algo para fazer. Tu tens algo para fazer, Senhor. Tu tens. Não é normal isso. Aqueles homens daquela mulher perderam a chance. Perderam a chance de se entregar para Deus. Dizendo, Paulo, o que tu tens é mais poderoso do que nós acreditávamos. E nós queremos conhecer isso. Mas não fizeram isso. Eles deixaram passar aquela oportunidade. Os presos na cadeia, eles entenderam, caramba, virou de ponta cabeça a cadeia. Ninguém nunca cantou, ninguém nunca fez oração. E de repente tem um culto de oração aqui. O que a gente faz? Todo mundo cala a boca para ouvir a mensagem. Todo mundo cala para ouvir a pregação. O carcereiro está dormindo. Coitado. Achou que seria mais uma noite tranquila, igual todas as outras noites. Mas naquela noite teve terremoto, teve portas que se abrem, parede que cai e cadeias que se rompem. Sabe o que ele diz? Vou me matar. Tem muita gente assim, irmãos, que quando a vida vira de ponta cabeça, a primeira coisa que pensa é acabar com a vida.
Você está aqui hoje? A primeira coisa que pensa é morrer. Eu vou morrer. A vida virou de ponta cabeça. Eu vou morrer. Semana passada, ou retrasada, um reitor da universidade no Paraná foi denunciado nessa denúncia aí da corrupção. Irmãos, eu li aquela história dele e eu falei, Deus, eu chorei. Reitor, com doutorado, com tudo, que título que você possa imaginar, foi denunciado numa corrupção aí do governo. Bota no Google, lê a história dele. Depois procura detalhes. Botou o terno, foi no restaurante que ele comia, que ele almoçava. Ele era tão conceituado que o maître, que todo mundo conhecia ele pelo nome e tinha a mesa dele. Entrou, sentou, veio o garçom, o maître. Tudo bem, doutor? Tudo bem, professor? Passava pela rua, diz o texto, que os colegas diziam, ô doutor, reverenciando. Era um cabedal de conhecimento. O de sempre era um prato italiano de massa. Não vou lembrar agora o nome, detalhe, mas era um prato de massa. Posso trazer? Ele disse, não, hoje não. Hoje eu vim só te ver, te dar um abraço, e me dá só um café. Aí o garçom anotou e saiu, aí voltou. Está tudo bem com o senhor? Tá. Mas o senhor não vai pedir o de sempre? Não, hoje não. Hoje eu vim só te dar um abraço. E me dá um café. Me dá um expresso. O garçom olhou. O senhor está bem? Estou bem. Por que não? Não estou bem? Estou bem. Foi e trouxe o café. Ele tomou o café, levantou e disse, posso dar um abraço? Abraçou o garçom. Um abraço apertado. Saiu. Foi ao shopping. Praça de alimentação. Subiu no último andar, aquele shopping de anéis. Olhou lá de cima e pulou lá de cima. E se matou no pátio do shopping. O garçom ficou em pânico. Mas eu atendo ele há anos, o mesmo prato. Ele é metódico. Ele disse que só queria me dar um abraço. Ele deixou uma carta. Deixou um bilhete dizendo que a vida dele virou um inferno. Então, a única coisa que ele podia fazer era tirar a própria vida. Atos 16, a vida virou de ponta cabeça para 5 situações. Para a vendedora de púrpura, ela recebe Cristo, passa pelas águas e vira uma serva de Deus. Para a moça que adivinha, possuída pelo diabo, é completamente liberta. Talvez tenha ou tivesse alguma coisa nela, a Bíblia diz que nem os loucos herdarão. A Bíblia não registra que ela virou uma crente, mas ela ficou liberta. O diabo nunca mais entrou nela. O terceiro grupo são os donos daquela moça, aqueles que manipulam ela. A vida virou de ponta cabeça, mas eles permaneceram no pecado. O quarto grupo são os presos, que ficaram impactados e disseram, cala a boca a todo mundo, porque tem uma coisa nova acontecendo, e todo mundo vai prestar atenção na coisa nova. O quinto grupo é esse carcereiro, que chegou na fronteira do suicídio, mas ouviu o brado de Deus. E ele e a casa dele se converteram. A vida vira de ponta cabeça quando a gente perde o emprego, quando perde alguém, quando perde a saúde. A vida virou de ponta cabeça para a família de Jó. E a mulher disse, amaldiçoa a Deus e morre. A vida vira de ponta cabeça quando
um militar argentino que é parte de uma tripulação do submarino. Na hora de embarcar, chega uma ligação e diz: mamãe está quase morta. E o comandante diz: então, excepcionalmente, você está liberado. Pode desembarcar. E o submarino viajou com um homem a menos. E quem já entrou no submarino, e eu já entrei, sabe que um homem no submarino é peça fundamental. Porque é uma tripulação reduzidíssima. E cada um tem o seu papel ali. Faltando um homem, alguém fez o papel dele. Ia fazer o papel dele. Porque cada um tem o seu papel. É uma coisa muito... É uma bola de aço. É um tarugo de aço no fundo do mar. E quando esse homem ficou fora, para cuidar da mãe, a notícia chega. O submarino talvez explodiu, talvez tenha dado uma pane. Algo aconteceu. E ele... Eu queria um dia encontrar esse moço que ficou fora e dizer: meu amigo, e como é que foi esse day after, esse dia seguinte de você? Como é que você agora, que nada você deu na tua vida? Você enxergou Deus nisso? Você enxergou uma ação divina nisso? E a partir daí você vai se entregar de corpo e alma para Deus? Ou você não enxergou nada? Você enxerga Deus em sustos que você leva, em sobressaltos que você leva, em coisas que acontecem. Que proveito você tira? Esse texto tem 2 resultados lindos. E tem 3 resultados indefinidos. Lídia transformou-se numa serva de Deus. Lídia e a casa dela, o carcereiro, ele e toda a casa dele salvos. Fica de fora. Os outros presos escutavam, mas se converteram ou não? Possivelmente sim. Possivelmente sim. Os donos da moça, não. Não. Eu quero que você hoje faça uma análise, um mergulho dentro de você. E quero que você diga assim: Deus, eu não posso perder o tempo da tua visita. Eu não posso perder o tempo da tua visita. Eu quero concluir essa mensagem de hoje. O dia que fui pregar em Bangu, lá na cidade de Bangu. Chega na recepção, pegaram a Bíblia, vasculharam tudo, bolso, calça. Você é todo vistoriado. E o homem falou comigo assim: pastor, não receba nada de ninguém, não dê nada para ninguém e não pare para falar com ninguém. O senhor entendeu? Sim, senhor. O pavilhão do culto é aquele lá embaixo, lá perto do banheiro. Só entra e vai direto. Aquele muro da altura dessa parede. Milhares de homens de bermuda andando para lá e para cá. Eu entrei e falei: Jesus, me cobre com teu sangue. E pum, 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 fui para lá. Entrei, culto, louvor, feito só por presos. Cantamos, pregamos, ministramos, fiz o apelo. E quando eu saio, olhei para aquela portaria, eu falei: agora. Flash. Bum, bum, bum. Jaime, Jaime, Jaime. Falei: deve ter um preso no meu xará. Pastor Jaime, pastor Jaime. Eu falei: será que tem um pastor preso também aqui? Eu falei: eu olhei assim: oi. Eu falei: oi. Eu estou andando. Eu falei: eu não posso parar, tenho ordem para não parar. Ali correu, parou do meu lado. Tudo bem com o senhor? Eu falei: tudo bem. Eu falei: a gente se conhece? Sim, eu fui membro da sua igreja. Membro? Fui da Varginha, Rosa de Saron. Cadê o pastor fulano? Está lá? Eu falei: tá. Então, e pastor Beltrano? Eu falei: meu Deus, é verdade. Eu falei: rapaz, o que você está falando aqui? Não, pastor, eu vacilei. Aí, tudo vira, tudo advogado. Eu estou no 171, 171, 57, deu logo os artigos todos dele. Eu falei: meu Deus, rapaz. Aí eu fiquei com peninha dele.
Falei, meu Deus, misericórdia, vou orar por você. Não, pastor, eu estou legal agora. Foi de Deus, pastor. Foi de Deus eu caí aqui dentro. Lá, quando eu estava lá, pastor, eu estava um pé aqui, um pé lá. Eu estava aprontando muito, mas aqui eu tive um encontro com Deus. Aqui eu conheci o que é novo nascimento. Estou cumprindo, acho que pegou 7 anos, já tem 4 ou 5 anos, daqui a pouco eu vou sair, mas agora, pastor, agora eu sou crente de verdade. Eu falei, aleluia. Que bênção, irmãos. O que a gente faz quando a vida vira de ponta cabeça? O que você faz? Hein? Gente que Deus livrou da morte. Gente que Deus cortou um laço. Gente que Deus cortou uma sentença que estava já feita. E fica com cara de ensaboado, ensaboada. Não, tranquilo. Não, tá tranquilo. Meu Deus, Deus te deu um livramento grande. Deus te deu uma bênção grande. Grande. O que você faz? O que você faz? Tira proveito disso. E diz como esse carcereiro disse, não, eu quero. Agora vamos para a minha casa. E diz o texto, vai ter, olha o que vai dizer esse capítulo 16 de Atos. Olha como é que termina essa história, irmãos. Olha como é que termina a história dele. Versículo de número 30 em diante. Coloca na 30 em diante. Depois, trazendo para fora, diz, senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? 31. Responderam, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos e de sua. O carcereiro botou a família toda no pacote. 33. Eu quero ouvir a tua voz. Vamos lá. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e ia seguir o quê? Foi ele batizado, e todos os seus. 34, então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava o quê? Grande alegria por terem o quê? Por terem o quê? Crido em Deus. Quando a vida vira de ponta cabeça, o diabo não vai prevalecer. O diabo não vai tirar proveito. Quando a vida vira de ponta cabeça, Deus vai ser glorificado. Você ouviu o que eu falei? Diga, quando a vida vira de ponta cabeça, Deus vai ser glorificado. Eu vou glorificar a Deus. Eu vou glorificar a Deus, porque Deus não perdeu o controle de nada. De nada, de nada, de nada. Você está aqui hoje. Você vai dizer, Deus, eu não vou deixar passar nada, Deus. Eu vou te glorificar, eu vou te exaltar, eu vou te magnificar, porque o diabo não vai tirar proveito. No nome de Jesus. Esse homem, irmãos, que momentos atrás, eu nem sei se ele contou isso para a esposa dele, filha, você ia perder o teu marido, eu ia cometer suicídio, porque eu me sentia culpado, eu achava que porque eu dormi, tudo aquilo aconteceu, mas entrou uma intervenção de Deus, e agora a casa toda está possuída, diz o texto, de grande alegria. Eu quero que você hoje, que está aqui, que veio hoje aqui, eu quero que você diga, Deus, me dê graça, me dê força, Deus, para que eu consiga sair melhor, quando a vida virar de ponta cabeça. E às vezes a coisa vira de ponta cabeça, às vezes a coisa vira assim, tio, e você, meu Deus, e agora? Agora não, Deus vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado, irmão, porque Deus está no trono e Ele é o Todo-Poderoso. Amém.